Capítulo número 2. O Manual de Deus para o Casamento. Por que uso a Bíblia e só a Bíblia como autoridade? Em 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, explica de forma clara o que a Bíblia realmente é. Eu achava que só o Novo Testamento era bom e que o Velho Testamento não tinha muita importância. Então, um dia, entendi que toda a Escritura significa a Bíblia inteira. Na realidade, a Escritura naqueles dias era o Velho Testamento, porque ainda não havia o Novo. Em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, menciona que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para 4 coisas. Primeiro, para o ensino, que é a verdade que Deus quer que conheçamos. Segundo, para a repreensão. Terceiro, para a correção. E quarto, para a educação na justiça. Esse é um modelo perfeito para a instrução em seu lar. Você quer ensinar a verdade aos seus filhos? A única maneira de fazê-lo é corrigi-los, repreendê-los e então instruí-los no caminho que deverão seguir. Deus faz isso conosco e por isso precisamos fazer o mesmo com os nossos filhos. Muitos de nós, que somos pais, temos a ideia de que isso é muito difícil e preferiríamos não ter que enfrentar essa responsabilidade. Mas Deus é o nosso modelo e Ele continua a nos repreender e corrigir. Creio que a enfermidade pela qual estou passando agora está sendo uma correção maravilhosa em minha vida. Não acredito que nós chegamos a um ponto tal em nossa vida que Deus não tenha mais de nós corrigir e repreender. É maravilhoso saber disso. Porque quando somos repreendidos e corrigidos, é uma prova de que Deus nos ama. Nunca senti o amor de Deus com tanta intensidade como tenho sentido recentemente. E você só sentirá o amor de Deus intensamente quando fizer a vontade dele, repreendendo e corrigindo seus filhos, educando-os e ensinando a eles as verdades do Senhor. Um dos grandes problemas que enfrentamos hoje é o conflito entre os pensamentos bíblicos e as ideias humanas. Qual devemos seguir? A sabedoria de Deus ou a sabedoria do homem? Mais cedo ou mais tarde, você terá de decidir entre o que Deus diz e o que as novelas comunicam. As novelas às vezes preenchem um vazio em nossa vida, mas na verdade elas em si são bem vazias. Você já passou meses sem assistir a uma novela e quando voltou, reparou que muito pouca coisa aconteceu? Eu assisti às novelas quando o incidente me fez perceber como estava envolvida com elas. Estávamos passando o verão à beira de um lago. Nossas filhas mais velhas estavam trabalhando. E no final de semana, chegaram com a notícia. Sabe, mamãe, o Alberto morreu. Comecei a chorar. Foi então que eu disse: Senhor, não poderias ter me mostrado de maneira mais clara como estou envolvida com novelas? Tenho coisas melhores para fazer. Obrigada por me mostrares minhas fraquezas. Pergunte a si mesma: de onde vieram essas opiniões que eu tenho? Analise cada pensamento que passa pela sua mente. Vem da palavra de Deus? Ou é um pensamento meramente humano? Quando aprender a definir e separar suas ideias, você ficará admirado ao ver quanto você pensa ser da palavra de Deus, mas que realmente é dos homens. Em Marcos, no capítulo 7, versículo 8, na tradução de Phillips diz: Vocês estão tão ocupados apegando-se a tradições dos homens que abandonam os mandamentos de Deus. Jesus Cristo suplica: Não abandonem minha palavra. Prestem atenção a mim. Façam o que eu mando. Sejam obedientes. Não ouçam o que os homens dizem, porque são armadilhas. Subtítulo: A sabedoria de Deus contra a loucura do homem.
Às vezes, você pega revistas e lê coisas que parecem realmente boas. Verifique primeiro para ver se são boas mesmo. São da sabedoria de Deus ou da loucura do homem? Isso parece um pensamento muito restrito, ultrapassado, não é? Você tem razão. E graças a Deus que é, porque foi quando eu comecei a pensar desta maneira que percebi como estava errada. Somente quando eu me voltei para os pensamentos de Deus é que Ele começou a trabalhar em meu lar. Enquanto eu tentava agir de outra maneira, nada aconteceu. Mas quando comecei a agir à maneira de Deus, tudo realmente começou a mudar. Quando você começar a fazer isso, ouvirá uma voz dizendo: espere um pouco, acho que você está indo longe demais. Não vamos ser tão fanáticos. Aquela voz que você ouve é do inimigo. Não dê ouvidos a ele. Não caia na armadilha de ir contra o que Deus quer que você faça. Se você pertencer a Deus e vai contra a sua vontade, o conflito a levará à frustração. Você começará a pensar: não sei o que está de errado comigo, simplesmente não me sinto bem, nada dá certo hoje. Esse tipo de sentimento é um sinal de aviso. Quando você se sentir assim, pare e pergunte a si mesmo: onde é que eu saí da linha? O que estou fazendo que não deveria fazer? Volte a agir à maneira de Deus e logo perceberá que os problemas que estavam lhe aborrecendo começarão a se resolver. Aprenda a conhecer a diferença entre a voz de Deus e a do inimigo e siga a voz de Deus. Ele sabe o que é melhor para você. Creio firmemente que a palavra de Deus é tão revelante hoje, quanto era no tempo em que foi escrita. Nosso pastor, certa vez, fez uma série de sermões sobre o livro de Coríntios e chamou-os a carta de Deus para o povo de hoje. Tudo o que ele leu nas cartas de Paulo aos Coríntios se aplicava exatamente a nós hoje. Isso porque as pessoas não mudaram muito, e Deus também não mudou, e Satanás também não mudou. Então, as soluções que Deus nos deu há muitos e muitos anos atrás darão certo hoje, como deram no passado. Subtítulo: A Palavra de Deus será revelada passo a passo. Há um versículo em Deuteronômio que falou ao meu coração há alguns anos atrás. Ajudou-me muito quando eu achava que talvez alguma passagem da Bíblia não se aplicava à minha situação. Em Deuteronômio, no capítulo 29, versículo 29, Deus diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Isso significa que Deus não vai me revelar nada de novo até que eu esteja pronta a viver as verdades que Ele já me revelou. Em outras palavras, Ele não vai me deixar chegar a dar o quarto passo antes que eu tenha dado o primeiro. Depois que tiver dado o primeiro passo, Ele dirá: agora eu vou lhe revelar mais alguma coisa e você vai poder dar o segundo passo. Depois eu revelarei mais a você, poderá sim ir para o terceiro passo. Esta é a maneira que Ele nos lidera no grande plano que tem para a nossa vida. Um passo de cada vez. Deus é tão maravilhoso para conosco, sua misericórdia é incrível. Ele nos conhece e sabe o que nós pensamos e como nos sentimos. Sabe exatamente o que necessitamos. E Ele não vai lhe dar mais do que você tem capacidade de assimilar. Ele a guiará e dirigirá os seus passos através do poder de sua palavra. A Bíblia é um livro aplicável aos nossos dias? Sim, incondicionalmente. É um livro maravilhoso para os nossos dias. A Bíblia nos apresenta um padrão que pode ser usado durante toda a nossa vida.
não só para nos relacionarmos com o esposo, com os filhos, com os vizinhos, amigos e parentes, mas também para a nossa própria vida. Deus nos diz em Efésios, no capítulo 5, nos versículos 1 e 2, o seguinte: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Paulo está nos dizendo que devemos imitar a Deus. O que ele quer dizer? Como você imita Deus? Deus nos deu a sua palavra para que pudéssemos ver como Ele é. Assim como os filhos imitam os pais, nós, como filhos de Deus, devemos imitá-lo. Você sabe como seus filhos a imitam? Se você tem uma filha entre 4 e 5 anos, não é admirável ver a maneira como ela fala com as bonecas? Ela está simplesmente imitando você. As meninas pequenas também imitam o pai. Nós temos um retrato meu em casa que foi tirado quando eu era bem pequena. Meu pai estava trocando o pneu do carro e lá estava eu, exatamente na mesma posição dele, imitando tudo o que ele fazia. Aliás, por causa daquela foto, meu pai deixou de fumar. Se vamos imitar a Deus, precisamos conhecê-lo para saber como ele é. Aprendemos isso na Bíblia. Por exemplo, os Salmos estão repletos de versículos que descrevem a Deus, nossa lei, nosso refúgio, nosso escudo, nossa glória e nosso sustentador. Tudo o que Deus é para você, você precisa ser para seus filhos. Você precisa ser a lei deles. As crianças mais tristes do mundo são aquelas que não têm leis em casa. Você está sendo tremendamente injusta com seus filhos se não diz o que espera deles. Um dia, você exige que cumpram as ordens e no outro, você os deixa à vontade. Seus filhos ficam confusos e frustrados. De repente, um deles começa a agir como bebê e começa a gaguejar. E você começa a pensar: o que causou isso? Você simplesmente não seguiu a orientação de Deus. Subtítulo: Você é um juiz justo para o seu filho? Deus é seu justo juiz. Que tipo de juiz você é para seus filhos? Você é justa ou tem uma atitude quando se sente bem e outra quando está aborrecida? Deus é sempre o mesmo. Ele não muda. Só Deus pode ser assim. Mas você pode ter como alvo a perfeição de Deus. Quanto maior for o seu objetivo, mais você vai conseguir alcançar. E mais ainda, vai conseguir levar seus filhos a alcançá-los. Quanto menor for o seu objetivo, menos você vai conseguir. E seus filhos vão ficar mais confusos. Deus quer que você tenha grandes alvos. Ele diz: seja como eu. Eu quero que você me imite. Procure fazer as coisas que eu faço. Deus luta por causas justas. Quando você tem uma causa justa, tem alguém que vai lutar por você. Não tem de lutar sozinha. Você poderá dizer: ah, é verdade? Eu pensei que quando meu marido me maltratasse, eu teria de revidar. Não, você não precisa. Deus vai lutar por coisas justas. Você faz isso por seus filhos? Subtítulo: Seja sensível às lágrimas. Deus ouve suas lágrimas. Eu gosto dessa ideia. Ele ouve meus soluços. Mas há uma grande diferença entre chorar por motivo justo e chorar só por chorar. Sabe qual é a diferença? Quando seus filhos choram por motivo justo, você sente a sua dor e corre para ajudá-los? Ou você olha para a criança e diz: outra vez? Ela está sempre chorando. Quando eu era criança, eu ouvi muito essa frase. E como ouvi?
estava sempre chorando. Não posso nem explicar o que representa para uma criança ouvir alguém repetir sempre a mesma coisa. Por que você está sempre chorando? Parece uma pergunta tola, não é? Estou chorando porque estou triste, mamãe. Estou magoado dentro de mim e quero que você saiba. Eles querem que você os compreenda, tanto quanto você deseja que Deus saiba quando você está magoado. Agora, existe uma diferença entre fazer manha e chorar. E você, como mãe, precisa saber diferenciar. A manha deve ser tratada imediatamente. As crianças fazem manha porque você permite. Mas quando elas choram por motivo justo, precisam de você. Você precisa gastar um pouco de si mesmo a fim de descobrir por que a criança está chorando. Muitas vezes, quando seus filhos vão para a cama à noite, você fecha a porta e exclama: "Puxa, mais um dia terminou." Não tente enganar-se a si mesma. Você não seria humana se não se sentisse assim às vezes. Nós, as mães, depois de colocarmos as crianças na cama à noite, pensamos: "Ah, que alívio! Não tenho que dar mais ordens, só a paz e silêncio." Mas preste atenção. Você sabe quando seus filhos choram atrás daquela porta fechada? Muitas vezes eles choram quando estão sozinhos à noite. Eu descobri isso acidentalmente. Entrei no banheiro e ouvi soluços. Pensei: quem será que está chorando? Deve ser uma das crianças do vizinho. Então percebi que os soluços vinham do quarto da minha filha mais nova. Quando entrei, vi que ela estava com o rosto apertado no travesseiro porque não queria que alguém ouvisse. Na verdade, ela estava com um problema muito grande. E quando me contou o que era, quase ri, porque para mim não era nada. Mas para ser uma boa mãe, você tem de ouvir seus filhos quando choram, porque assim você fica sabendo qual o problema que os aflige em seu íntimo. O problema de minha filha naquele dia era que nenhuma das crianças na escola gostava dela. Você já ouviu essa frase antes? Acho que todas as mães já ouviram. "Por que eles não gostam de você, querida?" perguntei. "Porque eu tenho uma separação entre os 2 dentes da frente", foi a resposta da minha filha. Um medo todo de criança, né? É, mas para ela, naquele dia, era um problema, um grande problema. Então, conversamos a respeito do problema e eu disse a ela que aquela separação entre os dentes iria desaparecer e que, se não desaparecesse, nós tomaríamos as providências necessárias. Ela foi dormir feliz. Depois daquele dia, passei a ir ao quarto de minhas filhas depois que elas iam para a cama, para ver se elas realmente estavam dormindo. Elas não sabiam que eu fazia isso, mas sempre verificava para ter certeza de que não estavam chorando. Fiz disso um hábito. Subtítulo: Você está à disposição de seus filhos? Deus está à sua mão direita. Você leu bem isto? Deus está sempre à sua mão direita. Ele está pronto a fazer qualquer coisa que você precise. E Ele diz: eu ajudarei com a minha mão direita. Maravilhoso! É isso que seus filhos precisam de você. Eles precisam saber que você está sempre lá, pronta a ajudar, a sua mão direita. Mas você dirá: espere um pouco, isso vai me amarrar muito. E vai mesmo. Mas você sabe quantos anos tem para estar amarrada? Muitos poucos. Você pode esperar para ter aquelas coisas extras em sua casa. Pode esperar para fazer aquelas outras coisas que quer fazer. Quando se casou e escolheu ter filhos, você assumiu uma responsabilidade diante de Deus. Mas eu não sabia que estava fazendo isto. Bem, você assumiu, quer soubesse, quer não. E Deus mantém você responsável. Ele a mantém responsável por seus filhos até que tenham 20 anos.
Em Levíticos, no capítulo 27, versículo 3, em seguida também versículos 5 e 7. Deus divide as idades exatamente como nós dividimos hoje. Ele disse aos filhos de Israel que bebês eram as crianças de 1 mês até 5 anos, jovens de 5 a 20 anos, adultos de 20 anos a 60 e velhos de 60 anos para cima. Não é interessante? A Bíblia não é um livro desatualizado e diz que você é responsável por seus filhos até que tenham 20 anos de idade. Mas este é um pedaço muito grande de minha vida. Quanto mais você pensar assim, mais pedaços vai tirar da vida deles. Quanto mais disposição você tiver de estar à sua mão direita, mais recompensa vai receber no final desses 20 anos. Você quer atravessar os anos da adolescência dos seus filhos sem muitas lutas e tristezas? Então, deixe que eles saibam agora que você está à sua mão direita. Eu não estou dizendo que você deve ficar como um ioiô, esperando que seus filhos puxem o barbante. Simplesmente deixe que eles saibam que você está permanentemente à disposição e que podem contar com você. Minhas filhas me disseram muitas vezes que a melhor coisa que eu fazia era assar o pão ou fazer biscoitos logo antes delas chegarem da escola. Eu fazia isso porque minha mãe também costumava fazer o mesmo. Ainda posso me lembrar de que eu mesma sentia um vazio dentro de mim quando sabia que minha mãe não estaria em casa quando eu chegasse da escola. Bem, você disse, meu filho compreende. Meu filho sabe que me preocupo com ele, mesmo quando não posso estar em casa quando chega. Isso é verdade. Mas se ele sabe que você não vai estar em casa quando voltar, sente um vazio e insegurança durante todo o tempo que está na escola. Seus filhos precisam saber que você está à sua mão direita, assim como Deus diz, estou à sua mão direita. Se o Deus Todo-Poderoso pode dizer isso para você, então com certeza você também pode dizer isso para os seus filhos. O Salmo 103, versículo 17 e 18, diz que a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade. Por outro lado, Êxodo, no capítulo 20, versículo 5, diz que o pecado dos pais visitará os filhos até a 3ª e 4ª geração. Estes versículos costumavam me preocupar muito. Eu pensava, isso não vale. Eu tenho a mesma disposição que meu pai tinha e eu a detestava. Passei muitos anos lutando contra ela e nos últimos anos eu me submeti. Se eu tivesse me submetido no princípio à vida, teria sido tão mais fácil. Cristo mesmo disse que, se nós não estamos imitando a Ele, estamos imitando o diabo. Efésios capítulo 5, versículo 1 diz que, como filhos de Deus, devemos imitá-lo. Em João, capítulo 8, versículo 44, ele diz: Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. É natural seguirmos as coisas para as quais temos tendência, isto é, fazer o que o diabo quer que façamos. Subtítulo: Cada geração é responsável por sua própria conduta. Deus diz outra coisa muito interessante em Ezequiel, no capítulo 18, versículo 2. Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Em outras palavras, porque meu pai tem um mau gênio, eu também tenho esse mesmo tipo de temperamento, certo? Errado. Você sabe por quê? Porque Deus também diz claramente que não deve ser assim. Em Ezequiel, no capítulo 18, ele diz que não podemos mais usar nossos pais como desculpa. Deus quer que você faça algo com sua vida para que essa sequência de herança pecaminosa seja mudada
E isso irá acontecer se você começar a imitar a Deus. Aplicação pessoal. Agora, após ouvir o capítulo 2, analise quanto tempo você tem dado a cada um de seus filhos. Por exemplo, quando foi a última vez que se sentou com seu filho para conversar? Resolva que esta semana você vai começar a dar tempo aos seus filhos. Se tiver uma filha, saia com ela para ver vitrines, tomar um sorvete ou ir a um lugar que ela mais gosta. Se tiver um filho, dê um passeio com ele. O acompanhe em alguma atividade que é importante para ele. Faça disso uma norma em sua vida. Ou ir a um lugar que ela mais gosta. Se tiver um filho, dê um passeio com ele. O acompanhe em alguma atividade que é importante para ele. Faça disso uma norma em sua vida.